ao Bate-Papo com Yu, hoje com a Auxília, que tem um apelido e que o pessoal conhece ela lá no Nordeste como professora há muito tempo pelo apelido. Você pode contar um pouco do apelido e quem você é, por favor? Sim, sim. Prazer estar aqui, Ana, conversando contigo, né, sobre esse tema patrimônio industrial tão querido para a gente, né? E, bom, como você falou, Ana, meu nome é um nome super antigo, tradicional, o nome da minha avó, Auxília Afonso de Albuquerque Melo. O apelido carinhoso, desde pequenininha, é Caqui. Desde que eu me entendo de gente, minha mãe começou a me chamar de Caqui, porque tinha, na época, um comediante que chamava Caqui também, e que eu assistia e que eu gostava, e são meus dois lados. Caqui é mais moleca, mais solta, e Auxília é mais formal, mais oficial. Mas é isso. Então, eu conheci a Auxília na Espanha. O que aconteceu aí? Quer dizer, você conhece muita coisa em termos de patrimônio industrial, em termos de indústria, mas o que você trouxe hoje para mostrar para a gente aqui que é marcante? Então, pois só dando uma retomadazinha, quando a gente se conheceu, foi no Incuna, né, nas Jornadas Europeias de Patrimônio Industrial, que ocorrem em Gijón, nas Astúrias, no nordeste da Espanha, certo? E, assim, junto com os amigos muito queridos, como o Miguel, toda a turma, né, que a gente se encontra quase que anualmente para estar discutindo o patrimônio industrial. E, Ana, a gente lá, né, nessas conversas, a gente fez esse link. Engraçado, porque a gente mora no Brasil, mas se conheceu em Gijón, nas Astúrias, para você ver. E, bom, e aqui, voltando para a questão, eu trabalho o patrimônio industrial vinculado com a modernidade, certo? Com os anos 40, 50, 60, que fábricas que utilizaram como princípios projetuais a modernidade, a linguagem moderna. O uso de modulação, estruturas metálicas, grandes vãos, peles vazadas, que a gente vai ver tudo isso. E nas pesquisas sobre patrimônio moderno industrial no Nordeste, eu trabalho basicamente com 3 estados que eu tenho vínculo ou tive profissional, que são Piauí, Teresina, capital, Pernambuco, Recife e área de entorno, e Paraíba, o meu enfoque atual é Campina Grande, por eu estar vinculada a fazer 6 anos à Universidade Federal de Campina Grande. Então, eu tenho estudado os acervos modernos dessas regiões vinculadas atualmente, né, nessa minha linha de pesquisa, à modernidade. E hoje eu escolhi, como para a gente conversar sobre, né, um projeto maravilhoso de um grande mestre da arquitetura mundial e brasileira, que é o Hans Bros, certo? Que é a fábrica da Hering Malhas Nordeste, certo? Que está situada, né, no município de Paulista, na região metropolitana do Recife, e num bairro de Paratibe, certo? Que é um bairro quase que praticamente industrial. E detalhe, tem a maior penitenciária local, que fica muito próximo da fábrica. Então, é um bairro que... penitenciárias, porque eu passei por aí quando eu fui para Itamaracá, que tem 3. Exato. É uma região assim meio inóspita, né? Que não tem muito fluxo de pessoas. As fábricas, né? E principalmente as fábricas que foram implantadas com incentivos fiscais da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, criada em 1959, e que receberam incentivos durante toda a década de 60,
foram bilhões de reais, né, atuais, investidos naquela época para grandes grupos empresariais que recebiam o convite para vir se instalar no Nordeste, com a política da Sudene, implantada no pensamento do economista cearense Celso Furtado, de diminuir as desigualdades sociais e econômicas existentes no país, onde naquela época, devido às secas e tudo mais da região que ocorriam, o governo federal, né, apoiado nesse discurso do Celso Furtado, muito legal, por sinal, que defendia a criação dessa superintendência, como a Sudene, para trabalhar, entende, Ana, as desigualdades no âmbito, em vários âmbitos, não só no industrial, mas no de eletrificação, de saneamento, de habitação, certo? E a indústria vinha dando suporte para a criação de emprego e rendas para essas comunidades. Uhum. E no Nordeste, aqui em Pernambuco e Paraíba, pegando esses, porque estão muito próximos, né, os estados, são estados irmãos, digamos assim, que eles são colados e as capitais são muito próximas. Recife e João Pessoa são 120 quilômetros, 1 hora. E Campina Grande, um polo industrial natural, certo? Durante os anos 50 e 60, antes mesmo de João Pessoa, Campina Grande ainda é hoje a sede da Federação das Indústrias do Estado do Paraíba, isso é interessante, né? Pode perceber. E Pernambuco tinha uma ligação muito forte com a Paraíba. As indústrias de lá, com as daqui, os profissionais, os arquitetos, enfim. Mas o caso é que a Hering, o grupo Hering, que é catarinense, são de descendentes alemães. Inclusive, visitei a Hering matriz, lá, fui em Blumenau, visitar também o projeto maravilhoso do Hans Bros, que fica lá no entorno da cidade de Blumenau, inclusive tem um museu super legal e o projeto boníssimo, certo? Então, quando eu visitei a Hering lá e soube do projeto aqui do Hans Bros, eu disse, eu tenho que ir lá, eu tenho que conhecer esse projeto, eu tenho que investigar sobre isso. E aí começou a minha maratona como investigadora atrás de tudo que fosse referente a Hans Bros e essa fábrica aqui em Pernambuco. Continuando, né, a saga, após a descoberta da obra do Hans Bros em Pernambuco, eu comecei uma pesquisa bibliográfica, né, antes de fazer a pesquisa de campo. Porque eu precisava ler, entender o que tinha sido esse projeto. E não tinha muita coisa publicada, certo? Tem um trabalho do Bernardo, que está sendo feito em Santa Catarina, muito legal, que eu tive o prazer de encontrar no Docomomo Brasil ano passado, em Salvador, e a gente fez uma amizade, vi a apresentação dele sobre o Hans Bros, e o arquivo dele, que está sendo assim, inclusive em São Paulo, está um problema, porque a casa dele, com essa parte do arquivo, outra parte está em Blumenau, porque ele tinha trabalhos tanto em Santa Catarina, lá em Blumenau, com muitos projetos para a Hering no Brasil todo, quanto em São Paulo, né? E aí fiz a aproximação com o Bernardo, que me passou o contato de outros pesquisadores para ter acesso ao livro dele. Me marquei na USP, lá em São Paulo. Fui encontrar para comprar o livro com os meninos e também tive acesso a trabalhos de mestrado de uma pesquisadora catarinense, né, que viu o resgate da obra dele como um todo, e nesses trabalhos eles faziam referência à fábrica, sem entrar em detalhes maiores. Eles citavam, forneciam algumas imagens originais do projeto, fotos, né, de plantas, fotos da época,
E isso foi muito bom, porque depois dessa leitura inicial, para entender o objeto, aí eu disse, não, agora eu estou preparada para ir lá, para cair em campo. E sempre eu vou muito com uma certa ansiedade e um certo receio. Por quê? Porque a maior parte das fábricas que a gente vai visitar dessa época, geralmente quando a gente chega lá é uma tristeza, porque a maior parte geralmente está muito descaracterizada quando não está demolida. Então foi o que eu fiz. Depois desse trabalho inicial todo, eu falei, não, está na hora agora de eu ter o choque. Eu vou no Google Maps e vou em todas as plataformas que eu puder, né, pesquisar como está, se existe, o que é que tem lá, né? E usando essas ferramentas virtuais para poder me planejar para fazer uma visita ao local e ver, porque não adianta só ler, ver, né? Eu gosto de visitar, de sentir, de perceber, de ir no lugar, de sentir a tectônica como um todo, né? Que é essa coisa da relação, da percepção com a construção, com os elementos, com o lugar, com a materialidade, com a estrutura, com as peles. Então, quando eu iniciei minha pesquisa, era engraçado, porque eu vou chegando assim de pouquinho. Então, no Zoom, para localizar, eu não tinha, em lugar nenhum, tinha o endereço. Só falava Paratibe. Mas não tinha rua tal, número tal, não tinha nada disso. Em lugar nenhum. Então, eu comecei como uma pesquisadora da NASA, eu me senti assim, Agatha Christie, entende? Na busca da informação. Eu, através do satélite, com algumas pistas e procurando uma semelhança pelo Google Maps com aquelas plantas que eu tinha visto originalmente, eu fui situando e procurando vales, topografia acidentada, porque o projeto do final dos anos 70 era outra realidade. 50 anos atrás, a coisa mudou muito, certo? Então, descobri o nome da avenida, uma nova avenida, o número. E o que eu vi? Eu disse, nossa, está funcionando aqui o que é? CIEM. CIEM. Não existe nada relacionado à fábrica Hering, Malhas, Nordeste. Não existe. Você não encontra. Então, eu tive que cair numa outra coisa, no CIEM. O que é o CIEM? Aí lá fui eu investigar CIEM. Entrei no site do CIEM, descobri que é um complexo industrial, empresarial do Norte. Eu disse, nossa, aí eu no Google Maps fui chegando a uma placa pela tridimensionalidade. Aí eu dei um zoom na placa. Quando eu dou um zoom na placa, aí eu vou mais profundo e vejo. Governo do Estado de Pernambuco, AD de pé. Aí eu fui coletando pistas. AD de pé, conheço AD de pé. Agência de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco. Vou ligar para lá. Vou ligar, vou telefonar, vou descobrir. Eu tenho uma irmã que trabalha no governo do Estado, na controladoria. Falei com minha irmã, Liliana, conhece alguém da AD de pé, do governo do Estado? Me dá ponte, que eu vou ligar agora. Eu estava insistente. Liliana conseguiu um contato, falei com a pessoa, aí ela me disse, o que você está precisando? Eu falei, não, eu quero saber o que é o CIEM, porque lá não era uma fábrica. Fábrica? Tinha uma fábrica? Eu sim, a fábrica da Hering Nordeste. Ela, mande um e-mail dizendo tudo o que você quer, que a gente vai analisar para descobrir se tem alguém do CIEM que pode falar com você. Olha a novela. Eu, tudo bem. Nisso, né, eu já tinha Santa Catarina, São Paulo, os pesquisadores todos, o Google Maps. Então, eu falei, não, tudo bem. Preparei um e-mail,
me identifiquei, falei do objetivo, meti as caras no governo do estado de Pernambuco, AD de pé. Falei com a gerente geral do setor de indústrias de Pernambuco. E falei, olha, mas ela, por que você quer ir lá? Eu disse, não, é porque eu estou fazendo uma pesquisa sobre patrimônio industrial moderno. Eu preciso visitar essa fábrica. Ela, vamos passar por análise. Espere, uma semana, 15 dias. Eu, tudo bem, eu espero. Início eu pesquisando material. Descobri revista o projeto, uma matéria dos anos 80. Maravilha. Aí comecei a sondar, analisar tudo para quando fosse já, né? Nisso sai a resposta. Ok, descobri o contato do gerente do condomínio industrial, Paulo. Maravilha, vou falar com o Paulo. Aí, Paulo. Aí, Paula, que a professora Auxília, que aqui, estou querendo tal. E eu fui muito simpática, né, para poder chegar até o Paulo, porque o Paulo era meu canal. Finalmente, depois de eu falar bem com umas 10 pessoas, aí o Paulo, muito simpático, foi uma pessoa maravilhosa. Ele é vinculado ao grupo Vicunha e é o que administra o Complexo Industrial Norte, o CIEM, que funciona aonde? Na fábrica, na antiga fábrica da Hering Nordeste. Então, através desse contato com o Paulo, eu marquei. Ele disse, professora, a senhora quer vir que dia? Eu digo, amanhã. Eu já queria ir logo. Eu já estava assim, totalmente pronta. Já com minha câmera fotográfica em punho, já carregada, só esperando o sinal. Mas, Ana, o problema é que para chegar nessa fábrica é uma novela. Não é fácil, certo? E eu já sou meio traumatizada com roubos, assaltos, e ia sozinha, né? Numa estrada dessa, perigosa, sem ninguém. E detalhe, eu descobri só no dia que eu estava vizinha, a maior penitenciária masculina, o Cotem. Aí eu falei, nossa senhora, só passa. E eu lá sozinha, no meio dessa estrada, certo? Com a cara e a coragem e a vontade de visitar a fábrica da Hering. Eu fui em Blumenau, tem uns 2 anos, e encontrei o ano passado, em 2019, em outubro, o Bernardo, lá em Salvador, que ele é de Santa Catarina, e eu consegui a fábrica somente em fevereiro de 2020. Agora, no início desse ano. Então, eu me enchi de coragem, me equipei toda e fui visitar a fábrica. E quando cheguei lá, fui recebida pelo Paulo, que me acolheu de uma forma muito carinhosa, muito receptiva, e me acompanhou, né, para poder entrar nos vários galpões e nas várias áreas dessa enorme fábrica. Porque a fábrica, ela fica num terreno de 33 hectares. 33 hectares. Fica numa encosta, num morro. Eu tô curiosa. Tu queres ver fotos? Nossa! Queremos! Eu vou compartilhar aqui algumas fotos e vou falando para a gente ir percebendo, tá certo? Eu vou mostrar agora para vocês algumas imagens dessa visita, né? E vou começar, claro, pelo acesso e pelo que eu via desse lugar através da estrada. Vocês podem ver que um matagal muito grande, né? E quando a gente vai andando, né, nessa estadual, nessa estrada estadual, que é uma estrada de cargas, né, porque aí tem muitas fábricas e cada uma mais afastada. Então, é um lugar onde só passa mais caminhão. Carro, veículos, quase você não vê. E o lugar muito, realmente esquisito, como vocês estão vendo. Mas quando eu via
ao longe, a estrutura, aí meu coração se enchia de alegria. Eu dizia, nossa senhora, a fábrica está em pé, ainda resta alguma coisa dela, né? E para mim tudo era assim, inédito, era uma surpresa. E principalmente porque eu estava comparando com o que eu já tinha visto lá no Sul, em Blumenau. Então, assim, comecei, né, após a minha entrada, eu pude, a partir daí, perceber o que existia nessa grande área, nesses 33 hectares, cortado por uma pista, por uma estrada estadual, de um lado, parte da fábrica e do outro, os volumes principais. Né? Ela é dividida em 2 terrenos enormes, com a topografia bastante acidentada, né? Alto, o lugar tem uma altitude boa e muito ventilado, porque pega todos os ventos marítimos. E Hans Bros era um arquiteto que ele tinha uma preocupação muito grande com o lugar, com as soluções climáticas para a sua arquitetura. E quando eu li isso do Hans Bros, inclusive o prêmio que ele ganhou nos anos 80 do IAB Paulista, do IAB, né, de uma forma nacional, através do IAB de São Paulo, ele foi justamente premiado pela qualidade projetual dessa obra e, principalmente, suas soluções, tanto estruturais quanto climáticas. Então, eu procurava ver aonde é que ele tinha usado essas soluções. Então, se vocês verem nessa foto, a estrutura em treliço espacial, os panos de elementos vazados, que a gente vai ver melhor nesses ângulos. Porque a fábrica ela tem esse complexo da Hering Malhas Nordeste, tinha o monobloco principal, que é esse que vocês estão vendo, que é o grande bloco de produção. É gigantesco, minha gente, esse bloco. É uma coisa assim que vocês não têm noção. Esse vão são 2 quarteirões de arquitetura construída. Nossa. Só para a parte de produção. Tem algum porto próximo daí? Tem um porto do Recife, certo? E mais recentemente, já há uns 20 anos atrás, tem o Porto de Suape, que é um dos maiores da região. Mas o Porto do Recife já era um dos portos mais importantes de todo o Brasil, né? E daqui se exportava e importava tanto o açúcar quanto depois toda essa produção industrial. Hoje, o Porto do Recife ele está mais terminal turístico, Suape, que é um porto enorme, que fica no Cabo Santo Agostinho, no Grande Recife, ele é de cargas. Então, voltando para a fábrica, a gente vê esse monobloco da produção. E do lado dele tinha também a outra fábrica, que era de fios, que chamava Tecanol. Então, eram 2 fábricas no mesmo complexo. Só que a arquitetura mais potente, com mais qualidade, sem dúvida, é desse monobloco, que eu estou mostrando aqui para vocês. Ele tinha um subsolo, o térreo, e esse pavimento com pé direito duplo. Totalmente vazado, ventilado, e pegando toda a ventilação nordeste, sudeste e leste. Então, o prédio, gente, é uma aula de arquitetura. É um sonho visitar. Realmente, eu descobri que o projeto paisagístico era, sabe de quem? Roberto Burle Marx. Uau! Então, o paisagismo, os caminhos, as vias, os jardins, todos projetados pelo Burle Marx. Uma espécie ou outra preservada, e o teto-jardim do bloco administrativo está completamente aniquilado. Diferente do que ocorre na Hering de Blumenau. E a arquitetura, vocês vejam que o estilo é um estilo brutalista, bem característico dos anos 80, né? É um moderno brutalista, onde a tectônica do concreto aparente é o grande carro-chefe, como vocês podem ver nessa fotografia, além da estrutura que também foi bastante divulgada,
pela Escola Paulista, que é essa treliça espacial, que foi bem adotada aqui em obras industriais, como também na fábrica da Bombril, do nosso mestre Acácio Gil Bossó. A área que tem esse corredor tem quase 4 metros de largura. É onde os funcionários, os operários, após trabalharem na produção, que fica por trás desses panos gigantes de cobogóis, eles vinham ficar aqui na área de descanso, de lazer. Então, e vendo uma vista maravilhosa, verde, com jardins de Burle Marx, ver a qualidade desse projeto. E esse vão aqui de Cobogó, que vocês estão vendo, foi feito um detalhe, ele pré-fabricado, totalmente detalhado, tudo muito bem detalhado, com esse anteparo em resina, que vocês estão vendo em tom amarelado, porque está sujo. E essa estrutura, tudo modulado, tudo detalhado, tudo pré-fabricado. E a qualidade espacial, a qualidade de conforto térmico, visual, é simplesmente fantástica. O que me dói, que essa estrutura hoje foi transformada num condomínio industrial. A parte de baixo desse monobloco está sendo usada com pequenas indústrias, mas esse grande vão aqui está ocioso. Eu fiquei pensando, já pensou uma reutilização aqui para uma faculdade, para um centro de treinamento de jovens, e está usando esse espaço para isso? Seria maravilhoso. Pensa nisso. Então, olha, é uma aula, né? Como você disse. A estrutura toda modulada em módulos iguais, né, pré-fabricados, que isso era montados. Você vê aí a treliça espacial, as telhas em alumínio e as proteções climáticas em resina. Um outro ângulo daquela área de convivência, que é realmente fantástica. Eu aí pedi para o Paulo fazer uma foto minha, dizendo, eu estive aqui, eu tinha que documentar esse momento, porque foi uma felicidade realmente estar aí, certo? E o diálogo entre essa materialidade, que você vê os planos de cobogós, com essa estrutura espacial, com essas resinas, é um jogo de texturas, de detalhes, né? De tectônica, que realmente, para nós pesquisadores de arquitetura, de modernidade e patrimônio industrial, sobre os jardins. Eu estava falando que essa laje possuía um jardim belíssimo, do Burle Marx, mas hoje está assim, né? Com esses vasos, mas a gente dá para ver a monumentalidade do lugar. Mais uma vez, passando pela passarela que interligava a administração com o bloco principal, vejam o verde que faz parte do entorno, uma imagem antiga que eu fiz das fotos que existem no hall, onde a gente vê a distribuição do grande complexo industrial e seus volumes. Para finalizar, um pouco de poesia, fazendo um diálogo entre lugar, arquitetura e patrimônio industrial e modernidade, certo? A importância da gente resgatar essas obras, esses lugares de memória, né? Com tantas histórias de operários, de arquitetos, os diversos atores que estão por trás desse processo. Então, assim, a fábrica da Hering foi uma grande descoberta para mim como pesquisadora, e a minha função, a minha tarefa é divulgar a qualidade desse acervo e tentar fazer algo. Então, tá, muito obrigada pelo bate-papo. Hoje nós tivemos alguns problemas de conexão, porque realmente é um exemplo fantástico que a gente não tem acesso, né? Como você mesmo Exatamente, falou, é um acesso difícil. E eu acho, Ana, muito legal a tua iniciativa, porque eu acho que através do seu canal a gente pode divulgar esse acervo. Eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade e de estar divulgando aqui essa fábrica e as nossas pesquisas que me são tão queridas. Eu tenho certeza que a gente tem muito que fazer ainda pelo patrimônio industrial brasileiro. Muita coisa boa, muita obra boa,
e que a gente tem que fazer aquele trabalhinho de formiguinha, sabe? E tentar resgatar. Obrigada, Ana, pela sua iniciativa e parabéns. Condomínios industriais é uma coisa boa para ocupar esse espaço. Porque pelo menos eles estão mantendo a estrutura, conservando, limpando. Eles são muito atenciosos. É o grupo Vicunha, que está hoje à frente, certo? E à frente do condomínio, porque ele é o proprietário, eu peguei toda a documentação desse. Eles estão, durante 30 anos, tipo, incomodados, responsáveis por essa área, gerando emprego e renda e mantendo esses edifícios em pé. Isso mesmo.